Irmã, tenho uma pergunta da Bíblia. Está em Jó 38. Sim, Esse capítulo é onde o Senhor Deus começa a nomear aos que estavam falando ali todas as coisas maravilhosas que ele faz e que eles não têm, pois como saber como ele as faz. Mas vou ler o capítulo 10. Perdão, desde o versículo 16 que diz: Entraste até as fontes do mar e andaste esquadrinhando o abismo? e Jó lhe respondia: Não, Senhor. Sim, irmã. Continue, irmão. Acaso te foram reveladas as portas da morte e viram? Viste. Perdão. E viste as portas da sombra da morte? Jó respondia: Não, Senhor. Porque ali Deus está perguntando tudo isso a Jó e ele diz que, Senhor, é melhor eu fechar minha boca, eu não sei nada. Continue, irmão, continue. Bom, tens ideia das larguras da terra? Declara se sabes tudo isso. Jó não sabe. Jó dizia: Não, Senhor, não o sei. Sim. Onde está a morada da luz e onde está o lugar das trevas? Para que as leves a seus limites e lhes mostre as sendas de sua casa? Sobre a casa dele, pergunta. Então Jó dizia: Não, Senhor, eu não sei nada. Sim, senhora. No entanto, quando nós lemos isso, significa que isso existe. Isso existe porque por isso Deus está perguntando a Jó. Tu sabes isso? Assim como uma pessoa por aqui. Bom, um exemplo muito simples. Uma pessoa que sabe fazer pão pergunta a alguém que não sabe fazer pão, senão que sabe é construir. E lhe diz: Você sabe que o pão precisa descansar meia hora, porque senão então se queima e não precisa colocar tanto. Você sabe? O outro diz: Não, eu não sei, mas isso existe. A maneira correta de fazer um pão é isso. Então tudo o que Deus perguntou a Jó existe. Deus o fez. Mas nós, os humanos, não sabemos. Assim como Jó, não sabemos isso, não entendemos, não compreendemos como serão esses mistérios. Mas isso existe. Existe, por exemplo, quando diz que as portas do mar. Diz que Deus pôs portas no mar, que ele pôs limites e que por isso é que o mar não transborda. Veja a grandeza de Deus. Diz que o caminho das trevas. Tem um lugar onde estão as trevas e tem um caminho por onde as trevas se movem, provavelmente no dia que precisar. Isso existe, mas para nós, pois, é um mistério. Somos seres humanos e não conseguimos entender essa grandeza e esse poder de Deus. Continue, irmão, com sua pergunta. Não sei, você vai ler tudo? Não, irmã. A pergunta está no versículo seguinte. O versículo 21 diz: Saberás sem dúvida, porque tu já havias nascido, e muitos são os números de teus dias. Então, Claro, o Senhor diz: E tu tens que saber o que estou te perguntando, porque já tu tinhas nascido. É que se diz que nós como que existimos desde antes da fundação do mundo. A Bíblia diz isso, que antes da fundação do mundo já existíamos, mas em espírito. Então por isso diz a ele: Tu já o deves saber, porque já tu estavas lá. Então Jó disse: Não, Senhor, eu não entendo nada. Eu não entendo nada e nem sei nada. Mas a questão é que, por que se conclui que nós talvez já vivíamos, já existíamos desde antes da fundação do mundo? Porque em Provérbios ou em Eclesiastes diz que a pessoa quando morre, que seu espírito vai à presença de Deus, porque Deus foi quem o deu. Deus deu o espírito para essa pessoa. Então, por isso daí se conclui. Diz: E o espírito retorna a Deus que o deu. Então, esse espírito, quando vem, gera um ser, não é? Um homem e uma mulher geram um ser. Deus dá o espírito ou o envia a essa vida que vai surgir no mundo. Então, esses são os mistérios de Deus. E ninguém pode evitá-lo. Veja que a ciência não pode evitar que tenha um ser que não tenha espírito. Isso nunca podem inventar, porque tudo isso é feito pelo poder de Deus. Mesmo que o mundo e as pessoas digam que Deus não existe. Mas tem que crer e tem que aceitar a existência do Todo-Poderoso. Bom, então, irmão, já temos a resposta aqui. Não sabemos, ele também não sabia. essa era a pergunta. Porque eu queria saber, pois, aprofundar mais sobre desde quando existimos. Porque, pois, a curiosidade do ser humano, irmã, me desculpe.
Sim, pois aí acredito que é no final de Provérbios ou de Eclesiastes. Onde? 12, 7. De Eclesiastes, leiamos Eclesiastes 12, 7. Eclesiastes 12, 7. Então diz assim: diz sim, e o pó torne a terra. Quer dizer, quando o ser humano morre, quando uma pessoa morre, diz que se torna pó e que o pó retorna à terra como era. Terra, pó. E o espírito dessa pessoa torna a Deus que o deu. Diz que Deus deu o espírito. Por isso chegamos a pensar que nós já existíamos desde antes da fundação do mundo, porque os seres, quando são gerados, Deus lhes dá o espírito. Bom, assim dessa forma que supomos, não estamos torcendo a doutrina, mas não vamos falar além do que nós sabemos.